Vamos fazer uma análise completa da criptomoeda SEI, não só do momento atual dela, mas também identificar possíveis topos para esse final de bull run. Além disso, vou te ajudar a identificar se vale a pena aumentar a sua exposição à criptomoeda ou até mesmo entrar nela nesse momento. Por isso, já peço seu like para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma análise gráfica. Também para me seguir lá no Instagram, @GabsCryptoLife, QR Code está aparecendo aí na tua tela, só escanear com o seu celular. Eu tô aqui plotado no diário, tá? Aqui no gráfico da SEI. E eu quero começar esse vídeo trazendo os possíveis topos que a SEI pode atingir nesse bull run. É muito difícil cravar topo e fundo, não aconselho ninguém a tentar fazer isso, mas esse vídeo ele tem um caráter informativo. A ideia dele é que vocês possam pegar as minhas análises e as minhas informações e fazer uma confluência com as de vocês. Por isso é importante realizar as próprias análises de vocês. Tá? Como eu falei, é difícil você cravar topo e numa criptomoeda recente como a SEI é mais difícil ainda. Ainda mais uma altcoin que não tem tanta relevância quanto as outras altcoins do mercado, que é uma incógnita. Tá? Mas eu vou tentar esclarecer a sua mente e vamos para o vídeo aqui para você entender o que eu estou falando. Bom, primeiro de tudo que eu quero trazer para vocês olhando o preço, a primeira tentativa de projeção que a gente pode fazer é traçar a nossa extensão e retração de Fibonacci. Então eu tracei uma extensão de Fibonacci do início de quando a SEI foi criada até o topo histórico dela, que foi aqui em março de 2024, onde a gente teve lá 1,14 dólares, se não me falha a memória, até o nosso fundo aqui desse padrão xícara. Eu já vou falar desse padrão xícara para vocês. Mas quando eu fiz isso, a gente encontrou os nossos níveis de Fibonacci. A gente vê que a gente está na região de 0,236, muito embaixo. Então a gente tem uma expectativa ainda para subir. Mas a busca é sempre o nosso número de ouro, tá? O número de ouro ela chama de número de ouro. Para quem entende um pouco mais de matemática e de Fibonacci, ele é chamado de número de ouro porque ele é um número perfeito que se encontra na natureza, enfim. Mas esse aqui é a nossa expectativa seria a região perfeita, tá? Nada impede a gente de passar essa região. Mas o nosso número de ouro, que é sempre a meta máxima que a gente pode ter, estaria marcando o preço aqui a 1,89. Então a gente já tem em mente que nessa primeira projeção bem simples, o número de ouro está ali em 1,89. A próxima região estaria em 2,98. Que é a região de 2,618 de Fibo. E aí quando vocês vêm subindo, esses tamanhos começam a ficar mais distantes, as escadinhas começam a ficar mais distantes e os números também, tá? Bom, vamos ficar primeiro com esses dois números aqui na cabeça, porque agora eu quero fazer essa confluência desses dados com os outros dados. O que eu quero olhar, primeiro de tudo, é para o nosso Total 3, tá? O nosso Total 3, para quem não sabe, ele mede o total do market cap com exclusão do Bitcoin e da Ethereum, ou seja, a gente pega as altcoins de menores capitalização, né, tirando a Ethereum, o que sobra são as altcoins de menores capitalizações. E eu trouxe para vocês que na minha leitura a gente formou um padrão xícara muito interessante no Total 3, eu já trouxe isso há um tempo. Tá? E esse padrão xícara, quando ele é formado, ele geralmente entrega metade ou o diâmetro inteiro, ele entrega a proporcionalidade desse raio aqui, tá? Ele entrega metade do diâmetro da xícara, ou seja, ele entrega esse raio. E esse raio, ele tem 246%, mais ou menos 200%. E aí quando você pega o rompimento aqui da nossa alça e puxa 250%, a gente tem uma expectativa para o Total 2 de 2,92 trilhões de dólares, que seria essa nossa meta 2 do Total 3. Tá? Por outro lado, quando eu traço o Fibonacci do fundo da xícara até a alça, trago até aqui o fundo da alça, o nosso número de ouro aparece aqui em 2,04 trilhões. Eu vou sempre tentar trazer um pouquinho, arredondar, vamos botar 2 trilhões aqui para facilitar. Então a gente tem 2 trilhões e 2,92 ou 2,9 trilhões como
possíveis metas para o Total 2, para o Total 3. O que esse Total 3 ele indica para a gente? Que a gente é o dinheiro que a gente ainda tem a entrar nesse mercado, nessas altcoins. E por que isso é importante para a SEI? Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana, Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. Porque quando a gente dá uma olhada aqui na SEI, na capitalização de mercado da SEI, a gente vê que a SEI ela tem 1,97 bilhões de dólares de capitalização de mercado, 4% abaixo em relação ao dia anterior, mas vamos arredondar para 2 bilhões de dólares de mercado. E quando a gente volta para cá e a gente vê esses 2 bilhões de dólares de mercado, a gente entende que a SEI é muito irrelevante para esse cenário. Tá? Na verdade, até a própria Solana ela não tem uma relevância tão grande, mas é infinitamente maior do que a SEI. Tá? A SEI ela vai ter mais ou menos, se você pegar esse 2,92 ou 3 trilhões aqui e dividir por 2 bi, vai dar mais ou menos aí 0,1% de relevância. Então a SEI tem mais ou menos 0,1 não, 0,2% de relevância nesse cenário. Tá? E esse aqui vai ser o pulo do gato, porque a gente vai fazer as nossas projeções baseados nesse 0,2%. Bom, baseado nessa informação de que SEI tem 0,2% de relevância no Total 13 e no cenário das altcoins no dia de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação aqui de 0,2% e vou... se mantiver as proporções, é claro, porque não é um mercado linear, né? A SEI pode aumentar a sua relevância, é esse que vai ser o ponto-chave. Mas se ela não mudar, se mantiver essa relevância, nessa primeira meta de 2 trilhões de market cap, isso levaria o preço para onde? Bom, se vai dobrar aqui de 1,07, vamos botar 1, se dobrou de 1 trilhão para 2 trilhões, o Total 3 e a relevância da SEI é a mesma. O que vai acontecer? A capitalização da SEI, que a gente sabe que é de 2 bilhões, vai dobrar, vai ir para 4 bilhões. Capitalização dobrando, tende-se a esperar que o preço dobre também de forma linear. Então a gente teria 0,344, o preço dobrando, ele iria para mais ou menos 0,65, 0,64, 0,64 seria o preço, tá? Então, tecnicamente, se mantiver essa proporção, o topo seria ali em 0,64. No meu ponto de vista, longe disso. A gente nem é irrelevante, porque a gente nem vai bater o topo histórico aqui. Então, vamos ignorar essa relação de proporcionalidade. Agora, e se for para a meta 2? Lá em 2,92 trilhões de dólares. O que isso vai acontecer? O market cap, ele tem 1, multiplicou por praticamente 3. Então a gente vai pegar a capitalização total de SEI, que é 2 bi, vai multiplicar por 3, vai te dar 6 bi. Então, basicamente, a gente vai pegar esse preço aqui, se mantiver as proporcionalidades, o que não vai acontecer, multiplicando por 3, a gente teria 0,34 vezes 3, vai te dar aí praticamente $1. Então a gente iria para cá, mais ou menos, para essa região aqui de 0,786, aqui de 0,099. Então viria para cá, seria o topo. Também eu acho muito pouco, tá? Então o que isso dá a entender? Que SEI não vai manter a relação de proporcionalidade. A gente não vai manter esses 2% de proporcionalidade. Porém, como a gente vai fazer alguma análise
de algo que você não tem como prever. Você não sabe qual vai ser a relevância da SEI no cenário. Então, o que eu fiz? Vou vir aqui para minha colinha, tá? Resumindo, tem isso daqui que eu te falei, que SEI tem aproximadamente 0,2% de relevância no cenário. E eu trouxe que projetos consolidados como Solana e Polygon têm entre 0,4% a 0,7% de relevância. Muito pouco ainda no cenário. E vocês vejam que a SEI está absurdamente longe da Solana. Até porque SEI, quando você olha aqui, está na posição 53, enquanto Solana está no top 10. Tá? Então vocês vejam que é uma discrepância muito grande. Agora, projetos emergentes como Phantom ou Near estão na faixa de 0,1, 0,2, o que é mais próximo de SEI. Porque SEI hoje está nessa frase. Então, uma relevância justa, no meu ponto de vista, com crescimento sólido, seria algo próximo de 0,3 e 0,7, para ter a relevância que Solana tem hoje, por exemplo. Não que SEI seja comparado a Solana, mas é porque se SEI teria essa relevância entre 0,3 e 0,7, que é a mesma de Solana e Polygon hoje, Solana e Polygon cresceriam absurdamente de relevância. Então, por isso que eu peguei essa faixa, tá? Esse foi o meu pensamento. E aí eu montei essa tabelinha aqui, que foi basicamente isso que eu acabei de fazer. Para não ficar um vídeo muito longo, eu já tinha feito aqui na tabelinha. Isso aqui foi o que eu fiz. Esse aqui é o preço hoje da SEI, tá? Quando tivermos aqui 2 trilhões a mesma relevância, a gente iria para 0,68, 2,92 a mesma relevância, a gente iria para 0,69. Agora, e se a relevância aumentar? E aí eu fiz duas coisas. A nossa meta 1 de 2 trilhões, a nossa meta 2 de 2,92 trilhões, aumentando a relevância entre 0,3 e 0,7. Então vamos lá. Primeiro, a nossa meta 1. Nossa meta 1 do total 3 indo para 2 trilhões, SEI com 0,3 de relevância. O market cap iria para torno de 6 bilhões, o preço estimado seria 1,2. Para mim, muito pouco. Tá? SEI tem potencial para mais. O total 3 indo para 2 trilhões, a relevância da SEI 0,5%, uma relevância boa. O market cap indo para 10, o preço estimado seria 1,7. É uma possibilidade baixa, mas é uma possibilidade. O total 3 indo para 2 trilhões, relevância da SEI 0,7. Market cap 14, preço em 238 é uma possibilidade. Porém, eu acredito mais que SEI tem essa relevância de 0,5. Vamos para a nossa meta do padrão xícara, tá? 2,92. Relevância da SEI em 0,3, market cap em 8,76, preço em 1,49. Pouco para o potencial da SEI, também não vou levar em consideração. Total 3 em 2,92, relevância em 0,5, market cap em 14,6, preço estimado 2,48. Também possível. E o último pulo do gato seria 2,92 de total 3, relevância da SEI no cenário 0,7, market cap passando de 20 bi, preço estimado 3,48. Então a gente ficou com 1,7, 2,38, 2,48 e 3,48. Vou levar essas informações para o gráfico para a gente ter uma confluência disso tudo. Levando essas informações para o nosso TradingView, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a confluência dessas informações com a nossa extensão de Fibonacci traçado aqui para ver o que faz lógica. Primeiro, a gente tem o 1,70, 1,7, tá? O nosso 1,7 ele vai estar mais ou menos aqui. Vocês vejam que ele está bem próximo ao número de ouro. Então faz muito sentido isso acontecer. A gente vir a esse 1,7 é bem plausível e bem fácil de acontecer, porque fez confluência com o nosso número de ouro, tá? Vamos agora olhar a segunda possibilidade, que é o 2,48. 2,48 ele vai estar aqui mais ou menos. Vamos botar aqui em 2,46, mas para vocês verem. Ele vai estar nessa região entre 1,61 e o 2,61, entre a região azul e a região vermelha, que seria ali o topo dela em 2,98. Então assim, é uma região também de confluência com os nossos dados, tá? Estourar esse número de ouro aqui pode acontecer e é uma região simples de acontecer. E a última seria o 3,48, que a gente estaria falando aqui em cima, tá?
já próximo à nossa zona roxa, que seria em 4 dólares, a gente está falando daqui, tá? Então, mais ou menos, a gente tem essas distâncias entre essas zonas. E quando a gente pega em valorização, eu estou fazendo tudo aproximadamente. A gente está em porcentagem a 300%, 310% do 1.7. É uma valorização bem plausível para uma alt season, para uma temporada das altcoins. Então esse 1.7, no meu ponto de vista, é um ponto que vai acontecer, é inevitável acontecer, a não ser que aconteça um desastre e a SEI aconteça alguma coisa com o projeto, porque a gente teve o último topo em 1.14, então 1.7 é bem tranquilo de segurar. Acima dele, a gente tem o 2.48, que a gente vai puxar aí mais de 512, 515% de valorização. Também é uma valorização em porcentagem tranquila para uma alt season, tá? Não diria tranquila de fácil, mas algo natural de ser visto em várias altcoins. Vocês vão ver isso em várias altcoins, tá? A gente teve a Solana subindo mais de 10.000% no último ciclo, e então isso é uma porcentagem tranquila, tá? Então 2.48 não é desesperador de acontecer. E a última possibilidade, 3.48, a gente tem também uma valorização possível de acontecer de 790%. Então, tudo isso daqui, olhando o cenário de altcoin, é possível de acontecer. É óbvio que esse aqui é muito fácil, esse aqui é uma expectativa e esse aqui é um pouco mais difícil, tá? Gabriel, então como eu vou saber qual é o topo? Esse vídeo todo não adiantou para nada? Não, eu estou te dando possíveis posições de topo, mas que você vai ter que saber a hora de sair. Como você vai saber a hora de sair? Você vai olhar indicadores. Quais indicadores? O primeiro, o Total 3, que eu já falei, tá? Se o Total 3 tiver muito esticado, já está batendo aqui em cima, e a SEI, ela só está aqui, você vai olhar os outros indicadores, mas isso indica que a gente não vai ter capital suficiente para vir buscar aqui em cima. Então você fica monitorando entre esses dois e olha os outros indicadores. Quais os outros indicadores? Você vai olhar o Total 2, e que eu não vou botar aqui, mas principalmente você vai olhar o RSI. Você bota aqui no gráfico do diário ou no semanal, tá? Vem aqui, abre o seu RSI, tá? No diário, no semanal, e vê se ele já está indicando sobrecompra extrema. A gente sabe que acima de 70 é sobrecompra, mas geralmente numa alt season, numa altcoin, numa alt season, numa temporada das altcoins, o RSI ele fica absurdamente esticado, ele vai para casa de 79, 80, 90. Então, se o RSI ele está muito esticado, pode indicar um cansaço. E aí você vai fazer essa confluência com essa questão do Total 3. E a última confluência que eu indico para vocês olharem, quanto mais melhor, vocês vão olhar a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin caiu de 50, você já tem que ficar alerta, tá? Esses dois aconteceram e a dominância do Bitcoin está em 45, 46, 44%, é melhor vocês já pensarem em desembarcar, independente de onde esteja o preço, tá? Como eu vou desembarcar? Eu tenho C na minha carteira e eu vou desembarcar focado no preço médio. Vou vendo esses indicadores que eu te falei, vou fazendo a confluência com essas regiões aqui, tá? E vou saindo focado no preço médio. O preço médio é sempre a melhor maneira de proteger os seus ativos. Então, o que eu indico mais uma vez? Tá? É óbvio que vocês precisam fazer suas próprias análises, tá? Vocês têm que ter maturidade de se responsabilizar pelos seus atos, de fazer suas análises da maneira que eu estou fazendo a minha. Eu vou sair olhando esses indicadores quando for mostrado, quando for apresentado um cansaço dos touros, o Total 3 cansado, o Total 2 cansado, a dominância do Bitcoin caindo, o RSI estourado, eu já vou estar praticamente fora. Tá? Muito provavelmente com a dominância ali nos 45%, eu vou estar quase 100% fora. Tá? A minha expectativa é de estar 70% fora da SEI aqui. É a minha expectativa. É claro que isso aqui não vai ser 100% garantido. Eu vou olhar esses indicadores. Agora eu vou para o gráfico, eu vou para a análise gráfica atual da SEI, para a gente bater um papo bem rápido e finalizar esse vídeo. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, eu tô aqui plotado no diário do SEI, tá? Nada mudou sobre isso. Vou fazer uma análise gráfica bem básica sobre o que está acontecendo.
Algum tempo atrás, nem tinha finalizado esse padrão xícara, e eu postei no meu Instagram e postei no meu grupo VIP do Telegram, alertando vocês sobre uma possível alta explosiva para SEI. Bom, quem foi na minha e pegou essa alta, lucrou aí uns 40% se conseguiu vender bem, tá? Mas, voltando a isso, esse padrão xícara, como eu falei do Total, lá no Total 3, ele entrega uma alta proporcional ao raio dessa xícara, tá? Então, a gente vai ter mais ou menos 100% de alta próxima. Vamos colocar aqui do rompimento, 100% de alta, a gente estaria falando de 0,55. Seria justamente aquele dobro de capitalização. Então, quando essa alta acontecer, é interessante vocês olharem a capitalização do SEI para ver se está sendo realmente proporcional ou não, tá? Bom, colocando o primeiro indicador do nosso canal do Keltner e o nosso RSI estocástico, a gente vê que no diário o RSI ele tem margem para continuar subindo, tá? O RSI está em 63, não indica sobrecompra. A gente pode subir tranquilamente sem fôlego, com fôlego até uns 75, 79. Mas o fato foi que, diferentemente de outras altcoins, como por exemplo a Solana, a gente tem enfrentado e resistido à resistência da Upper. Por mais que a gente rompa aqui, que nem rompeu, foi um falso rompimento, rapidamente a gente voltou para baixo, e isso se dá pela relevância da SEI no cenário também. Então, a expectativa é que a gente continue estressando esse patamar de alta. O nosso canal de Keltner está bem apontado para cima, então no gráfico diário a gente ainda está com essa expectativa de alta, tá? Por mais que aceitem esses movimentos para pegar liquidez, a gente pode vir aqui pegar um fundo nas medianas aqui em 0.32, 0.30, 0.31, mas a expectativa é a gente continuar estressando a Upper aqui em 0.38 e 0.39, 0.40, fazendo confluência aqui com essa região de 0.236 de Fibonacci, até a gente finalizar essa alta desse padrão xícara. Quando finalizarmos a alta dessa padrão xícara, o próximo movimento vai depender do momento que estivermos no mercado. Se já estivermos iniciando a nossa out-season, provavelmente veremos a continuação exclusiva desse movimento com sub-ondas corretivas. Se não, muito provavelmente a gente pode retornar para pegar um suporte. A gente vai vir aqui mais ou menos, né? 0.56, 0.66, por aqui, não é isso? A gente pode retornar para essa região aqui de Fibonacci, buscando 0.55 ou um pouquinho mais embaixo para cá, 0.39, tá? Para poder pegar tração e continuar puxando. Acho pouco provável um pullback até 0.39, eu acredito que ali entre 0.55 e 0.50 e depois continuar subindo, buscando o nosso topo. Tem muito para falar de análise gráfica, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro, mas esse vídeo já se alongou bastante. A ideia era fazer uma projeção trazendo possíveis topos, tá? Tem outras maneiras de tentar prever topos, essa é uma das que eu mais gosto, porque eu acho realista, eu acho que você olhar para o market cap é uma forma de não inventar números, não trazer, eu posso olhar gráficos, enfim, mas a principal maneira que eu gosto é olhando números, olhando esses gráficos de números, até porque a gente não tem nada acima de 1.14, tá? Para ter, para se basear, para ter essa base, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo qual é a sua expectativa para SEI, qual dessas opções você está achando que vai para mais disso. Comenta aí o que você está achando.